Cheguei. Cheguei para falar do pecado contra o Espírito Santo. Hoje não se vê mais falar, né? Antigamente as pessoas chegavam, ficavam preocupadas, chegavam perto do pastor e diziam: pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Hoje a gente não escuta mais falar, esqueceram, né? Um assunto tão importante. Veja bem, o pecado contra o Espírito Santo é, em outras palavras, uma situação que a pessoa chega na vida de tal resistente à voz de Deus que o Espírito Santo já não fala mais no seu coração. Quero dar uma notícia muito importante para vocês. O pecado contra o Espírito Santo pode ser cometido em vida. Normalmente, presta atenção, a pessoa só tem essa situação definitivamente resolvida para a salvação, a perdição, só quando morre. Morreu, acabou. A Bíblia fala, o homem está ordenado a morrer só uma vez, depois disso, depois segue o juiz. Enquanto eu estou vivo, eu posso ganhar ou perder a minha salvação. Amanhã eu posso apostatar e abandonar Cristo. Ou alguém que hoje está apostatado pode reencontrar com Cristo. Quando morre, acabou. Não tem mais o que fazer. Isso é importante, presta atenção, hein? Tanto é, uma vez, o jovem perguntou, o rabino Israel, qual o melhor dia para entregar a minha vida dele? O último dia antes da sua morte. Mas ele falou, eu não sei quando eu vou morrer. Então faça isso todos os dias. Porque depois que morre, não tem mais volta. Só que há alguns casos especiais que a pessoa consegue, infelizmente, selar o seu destino ainda em vida. Sabe que os especialistas em saúde mental falam, alguns psicopatas, que são pessoas que perderam completamente o senso de moralidade, de arrependimento. Ele já não tem mais arrependimento, ele não tem crise de consciência, ele não tem nem remorso. Para ele, matar qualquer pessoa, animal, bicho, criança, é tão comum como você escovar os dentes. Como ele escovar o dente. Você não fica com crise de consciência porque você escovou o dente. Psicopata é a mesma coisa, matar uma criança, então é tudo a mesma coisa. Bom, veja bem, no ponto de vista teológico, eu posso dizer que algumas pessoas conferem atingir o plano espiritual, psicopatia espiritual. Nem eu nem você pode legislar, aquele ali, nós não sabemos, mas infelizmente há algumas pessoas que o Espírito Santo já não mais atua nela em vida. Bom, veja bem, Judas foi um exemplo. Um exemplo não, ele é um exemplo. Jesus lutou com ele até a quinta-feira da Santa Ceia, mas quando ele saiu, ele já saiu tomado pelo demônio, o diabo, de tal maneira que ele já tinha mais retorno. Muitos outros casos que o Senhor rejeitou e aquela pessoa não teve mais retorno. Agora, percebe, o pecado contra o Espírito Santo não é um ato que vem da parte de Deus, ele é unilateral, é uma rejeição a tal ponto da pessoa que a voz do Espírito Santo não é mais, ele não ouça mais ouvido a voz do Espírito, não é mais ouvido. O livro de Ezequiel, de Apocalipse, vai chegar uma época da Terra que a rejeição, o pecado contra o Espírito Santo será de maneira tão globalizante, cruel, porque a pessoa já estão com seus destinos selados em vida. Aquilo que hoje acontece de maneira esporádica na vida de um Judas, na vida de um Saul e tantos outros, acontecerá depois do fechamento da porta da graça, de maneira coletiva. A humanidade, com exceção do remanescente fiel, estará completamente entregue a Satanás. E mais, ele já não tem mais arrependimento mais dos seus atos. Será como um psicopata espiritual. Aquele poder do Espírito Santo que ainda refreia os meus gostos, a minha vontade, não mais atuará. E eu vou descrever para você como isso pode acontecer. Presta atenção, a partir da Bíblia e de alguns atores até fora da Bíblia. Bom, vou te falar de um texto desse tempo de angústia. É possível rejeitar a oferta de Cristo porque somos incapazes de aceitá-la. Um dia faremos isso. Bom, veja bem, é possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos capazes, agora está certo, porque é capaz de rejeitar. Um dia faremos isso. Espero que nem eu, nem você, nem ninguém.
Olha, o livro de Daniel, capítulo 12, verso 9 a 10. Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão pontificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios vão entender, mas o sábio entenderá. O Apocalipse fala a mesma coisa, do capítulo 22, verso 10 a 12. Então disse ele: não cele a palavra da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continua o justo praticar a injustiça? Continua o imundo na imundícia? Continua o justo praticar a justiça? Continua o santo a santificar cada vez mais? Eis que eu venho em breve. Você percebeu a mensagem da Bíblia? Chegar um tempo que as pessoas estarão de tal maneira numa posição de rejeição à graça de Deus, que o Espírito Santo não vai mais conseguir falar ao seu coração. A Bíblia profetizou isso. É uma rejeição de tal maneira que não tem mais o que ser feito por essas pessoas. Isso é chamado na Bíblia o tempo de angústia. Olha para você ver, presta atenção. Olha e presta atenção no que eu estou falando. Segundo a Bíblia Sagrada, a humanidade vai rejeitar de uma maneira coletiva, vai rejeitar o Espírito Santo de Deus. Agora tem um texto em Jeremias, capítulo 30, versos 5 a 7. Jeremias, presta atenção, capítulo 30, versículo 5 a 7. Olha, agora presta atenção o que diz a palavra, é importante. É muitíssimo importante. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de terror, um grito de medo e não de paz. Pergunte e veja se um homem pode dar à luz uma criança. Por que então eu vejo esses homens todos com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? Por que se tornaram assim todos os rostos? Ah, que grande vai ser aquele dia. Não há outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Interessante é que o que eu estou passando para você, primeiro no hebraico, quando fala assim, assim diz o Senhor, ouvimos o grito de terror, para entender o Senhor falando, ou ele o profeta, ou o profeta, entre outros, pessoas gritando, homens pela rua, como se fossem mulheres parindo, né? Num parto bem complicado, complicadíssimo. Interessante que essa imagem de uma mulher dando à luz, uma criança, sempre é emblemática para falar no fim dos tempos. A mulher de Apocalipse 12, ela está gritando com dores de parto para dar à luz, quando Jesus fala: quando vi isso acontecer, essas coisas são princípios das dores, das contrações, dores de parto. E o profeta diz, mas é o tempo de angústia de Jacó, mas ele será livre dela. Você percebe que há uma angústia que abala todo mundo? Abala as pessoas que estão contra Deus e abala também aqueles que estão do lado de Deus. É uma angústia para os dois lados. A única diferença é que os ímpios não serão salvos da sua angústia, mas os remanescentes fiéis, o resto da descendência dessa mulher. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É muito importante que você escuta isso que eu falei para você. Pense e converse com o seu pastor. Pastor, fale mais sobre isso. Beijo no coração e até a próxima.